Olá! Está no ar o primeiro programa da 4ª temporada do Momento Patrimônio. Estamos iniciando esta temporada com o estúdio novo e os nossos convidados. A professora Ana Paula Vicker e secretária do Planejamento do município de Passo Fundo. O estudante do curso de História, Augusto Guedes, e também o estudante de História, o Giovan Carvalho. Temos, então, neste momento, o prazer de apresentar a 4ª temporada, denominada Rede de Memórias. Resultado de um trabalho de um ano, iniciado em 2013-1, com as escolas da Rede Municipal de Passo Fundo. E 2014-2, onde nós vamos ter o prazer de ver, depois, nos vídeos, o trabalho realizado em cada comunidade, cada escola. O objetivo era de que a gente desse voz a essas comunidades, que elas mostrassem os seus patrimônios, as suas memórias, integrando o que nós denominamos de identidade do município de Passo Fundo. Para isso, eu convido para todos assistirmos o vídeo de abertura da nossa temporada. Uma rede de memórias em torno do patrimônio. Uma rede para valorizar a identidade das comunidades escolares e do entorno de cada escola. Tentar compreender essa religiosidade também presente no bairro. A gente fez visitas a diversos templos e igrejas da comunidade. Eu escolhi as turmas dos 6º anos e procurei trazer para eles a realidade do bairro, mostrando para eles o que é uma APP. O Rede de Memórias integra o programa Momento Patrimônio. É vinculado ao Centro de Cultura, Comunicação e Patrimônio da Universidade de Passo Fundo e é coordenado pelo curso de História. Nesse trabalho, o reconhecimento e a valorização da memória vão ser desenvolvidos em parceria com escolas. Uma possibilidade para os alunos reconhecerem melhor o local onde vivem. Estamos conhecendo um pouco mais e vendo como é que é, porque algumas pessoas nunca vieram, não conhecem, nunca vieram aqui, mas estamos conhecendo como é. Muitas coisas a gente não sabia, então a gente aprendeu bastante sobre como o que foi construído e coisas que a gente não sabia. Então eles estão percebendo da importância de conhecer o local onde eles residem, eles moram. O trabalho começou em 2013. No início, 32 escolas da rede municipal de Passo Fundo foram convidadas, mas apenas 6 aceitaram o desafio. Os primeiros encontros envolveram oficinas de formação. As oficinas ganharam a parceria do curso de arquitetura da UPF, que orientou na construção de maquetes. Trazer eles para esse mundo de maquete, o mundo da representação em miniatura do real. A cidade foi dividida em 4 grandes áreas e o trabalho foi desenvolvido em bairros e loteamentos das escolas participantes. Também faz parte do projeto a produção de um pequeno audiovisual gravado com cada escola. A Escola São Luís Gonzaga, a Escola Padre Anchieta, buscaram representar o espaço onde a escola está inserida. Assim, a gente entrevistou várias pessoas. Foi bem legal esse passeio. Então eu gostei muito por causa que a gente vai pra frente, assim, a gente sabe trabalhar mais. O produto vai ser exibido na abertura de cada programa Momento Patrimônio gravado em estúdio. Passo Fundo tem como data inicial 1827. A BR-285 é um dos pontos de demarcação da área. A região da Grande São Cristóvão acompanha a Avenida Presidente Vargas. Com a expansão urbana, novos loteamentos foram aprovados em diversas regiões. A representação dos fazeres cotidianos das diferentes comunidades ficou à mostra em uma exposição montada com os trabalhos de todas as escolas participantes no Museu Histórico Regional. A exposição, envolvendo todas as comunidades, encerra a 4ª temporada do programa.
eu percebi que a exposição realizada no Museu Histórico Regional, denominada de Rede de Memórias. Nesse sentido, então, eu gostaria, Giovana, que você nos falasse um pouquinho o que representa esse trabalho, esse projeto Rede de Memórias, quando se refere a patrimônio e a história local. Então, professora Leonita, a gente pensar no projeto Rede de Memórias, a gente pensa numa iniciativa que permite que as comunidades pela primeira vez digam quais são os seus patrimônios e quais são os elementos que os compõem, né? Seja esse patrimônio material, imaterial ou natural, como a gente vai ver ao longo da temporada, que aparecem muitas vezes, né? E, aliado a isso, que essas comunidades estão inseridas, sim, na história local, apesar de muitas vezes elas não aparecerem, e nós não termos registros. Então, esse projeto ele vem buscando redescobrir a história local a partir da visão dessas comunidades. Como a gente percebeu no vídeo, né, cada comunidade tinha algo especial para colocar, né? Nesse sentido, Augusto, o que nós podemos elencar com motivação de fazer um trabalho com essas comunidades? Olha, professora Anitta, eu acho que partiu primeiro da questão dos professores, verem a necessidade de se trabalhar o patrimônio, não somente nas aulas de história, mas em outras áreas como geografia, como também até a matemática. Nós temos professores de matemática envolvidos, nós temos também os professores da biologia e demais áreas, sociologia, ensino religioso. Eles viram essa necessidade de trabalhar com o patrimônio. E além disso, um pouco daquilo que o Giovanni já falou também, é a questão da dificuldade de nós encontrarmos registros acerca dessas comunidades, porque durante aqueles que se dedicaram a escrever a história do município, as memórias, se detiveram a uma memória política e econômica das elites da época. E então nós temos dificuldade muitas vezes em até mesmo pesquisar essas comunidades que estão distantes de um centro da cidade e também que muitas vezes não se reconhece como patrimônio central, com esses patrimônios tombados. Não que nós queremos desfazê-los ou diminuir a sua importância para a história da cidade, mas nós queremos reconhecer e também buscar a salvaguarda destes patrimônios que durante muito tempo foram esquecidos. Perfeito. O nosso estúdio, acho que mostra um pouco disso também, né? Se observarmos, nós temos aí imagens, tanto do centro, digamos assim, do nosso patrimônio contemporâneo, né? Como imagens mais antigas e que esses prédios estão preservados. Mas o que se destaca aí, né? Nós não temos, digamos assim, aquela peculiaridade, aquela diversidade das comunidades, né? São espaços, são lugares de todos, reconhecidos por todos, mas não tem a diversidade, né? Que foi possível com o Rede de Memórias. Mas nesse sentido, eu levantaria uma questão. Como a gente sabe, o Rede de Memórias, né, que foi esse projeto já iniciado em 2013, nós tínhamos as escolas municipais envolvidas e eram 32 escolas. Na segunda etapa, que foi a etapa então realmente que a escola desenvolveu o seu projeto e da qual nós temos aí todos os vídeos para mostrar esse trabalho, como se mostrou a culminância com a exposição, apenas 6 permaneceram. Como que a gente pode avaliar isso, né? Essa caminhada? Por que chegamos só com 6 escolas? Qual é a opinião de vocês que estavam diretamente envolvidos com essas escolas? Então, estar envolvido desde o início, desde da primeira etapa do projeto, onde nós tínhamos 32 escolas, foi um privilégio. Mas a perceber ao longo dessa trajetória de desenvolvimento que algumas escolas não se sentiam seguras o suficiente para talvez colocar a comunidade pautando algumas atividades dentro das escolas, como aconteceu, né? Que a escola buscava subsídios na comunidade para desenvolver as atividades com seus alunos e assim envolver a comunidade e a comunidade estar também sendo representada pela escola. Talvez a falta de segurança de algumas escolas que não estão realmente inseridas, talvez, nas comunidades, ousando dizer isso, que ela não articula realmente aquela comunidade, ou até mesmo a falta de perspicácia que o projeto em si tornaria um corpo tão grande e realmente traria alguns resultados, né? É um trabalho desafiador, né? Sem dúvida nenhuma. Eu também concordo com a tua posição, né, Giovanni, de que esse processo foi um processo em que os grupos foram se constituindo junto. Foi bastante desafiador. Mas nesse sentido, Paulo, eu gostaria de saber a tua opinião. Não seria
né, um desafio e uma boa proposição do Poder Público Municipal entre as suas secretarias pensar num projeto de educação patrimonial, dando subsídio a essas escolas? Bom, Ironita, esse trabalho do patrimônio é um tema que no Brasil é bastante recente, então a gente sabe que ele é uma novidade, o assunto é novo, muitas vezes o desafio colocado é maior do que se pensa, né? Então a gente sabe que ter as 35 participando da formação já é uma vitória. Ter 6 trabalhos colocados é um grande sucesso, poderia não ter nenhum, né? Perfeito. Porque o tema é muito novo, a gente sabe que até nos cursos de arquitetura a disciplina começou a ser trabalhada em 96 como disciplina obrigatória. Então o assunto ainda não virou uma geração, né? Temos que passar uma geração, formar outra. Eu vejo assim, eu tenho uma filha pequena que já estuda um pouco mais a história e a memória do lugar. Isso não era um assunto corriqueiro. Então é uma grande novidade. E a gente defende, eu como professora e agora no Poder Público, a gente sabe que a educação patrimonial é fundamental, tanto para identificar o papel e o patrimônio que a comunidade representa, quanto o patrimônio que está no centro, que a gente fala que é um patrimônio mais de elite, mas que representa a história de todos nós. Perfeito. É o caminho das tropas, é o indígena, é a ferrovia, identificar esse traçado urbano, levar todo mundo até o interior, conhecer o que era uma brisoleta, entender essa ocupação rural, que também é importante na nossa cidade. As próprias áreas ambientais, né, que hoje é um patrimônio. Eu ia dizer, a área ambiental, a gente está trabalhando agora na ciclovia no canteiro da avenida. É uma apropriação também de um patrimônio, porque ninguém quer mexer naquele desenho, porque também essa parte urbana configura um patrimônio, então esse entendimento da cidade. E dentro do que eu trabalho, a gente já há muitos anos sabe que a apropriação do espaço, do patrimônio, se sentir proprietário disso tudo, gera respeito maior ao espaço público, tem consequências até no não jogar o lixo no chão, né? Porque a gente cuida da nossa casa. Se eu não entender a cidade como a minha casa, e isso é educação patrimonial. Então, meio ambiente, patrimônio, tudo anda junto. Nós temos que trabalhar, sim, a educação patrimonial. Agora, a questão da ciclovia é um bom exemplo do que se tem discutido hoje também com relação ao patrimônio vivido, né? Que é a ideia de que importante estar presente na educação patrimonial também. Me parece que o Poder Público Municipal, através do teu trabalho, está tendo essa iniciativa, que é entender o patrimônio e os espaços de memória como um lugar de vivência, que as pessoas ocupem esse espaço. Eu acho que isso é um exemplo muito significativo para o nosso trabalho, né? Vocês eu sou futuros professores, se a gente não ensinar as pessoas o que é o espaço, hoje principalmente, que é um pouquinho diferente da dinâmica de uns 10, 15 anos atrás, as pessoas estão sempre com pressa, elas só passam pelos lugares e elas não compreendem os espaços. Exatamente. Então, na revitalização da GARI, a ideia é de que se compreenda que aquele espaço era um espaço ferroviário, de que se compreenda o que aconteceu ali, que foi o principal, vamos dizer assim, o que mudou a cara da cidade foi a implantação da ferrovia. Economicamente, você falou ali no vídeo, desenho urbano, atraiu o crescimento da cidade para lá, o comércio, o centro. O centro, o próprio centro então, esse entendimento de que o Parque da GARI tem que dialogar com a Avenida Brasil, que é o diálogo entre duas épocas, isso a gente está tentando trabalhar no projeto, no desenho, para que as pessoas vão, sem sentir, chegar lá no parque, perceber aquele espaço, entender a importância daquele prédio, que não é a feira, que era a antiga ferrovia, que era a antiga GARI, de por que o nome GARI, que é um nome francês. Então, é importante educar, senão a pessoa não vai se apropriar, ela não dá valor porque não conhece, né? Com certeza. Precisamos ensinar a dar valor porque... E o patrimônio sem a vivência não é quase um patrimônio. Não tem o sentido de patrimônio. É um pouco aquela discussão, né? Que não é o nosso foco hoje, mas como exemplo e virá em outros momentos, que é a questão do turismo, né? Possível conciliar turismo, patrimônio e turismo? Sim, é um grande desafio hoje para as cidades modernas, né? Se a cidade entender o patrimônio antes, porque senão o turista vem, ela não sabe nem o que está acontecendo. Nós temos um programa na prefeitura que é o Conhecendo Passo Fundo, que é um grande sucesso, porque ele leva nas comunidades também, não só nos pontos, como vocês estavam falando, os turísticos ou os patrimônios mais óbvios. Leva as pessoas a conhecerem a própria cidade, porque se apropriar de toda a cidade, eu não posso saber só do meu bairro. Então, isso que foi interessante, né?
A pessoa descobre a história do seu bairro, mas compartilha com o outro, essa troca de informações. Muito semelhante com o que aconteceu com o próprio Rede de Memórias. Isso. Porque as comunidades escolares, dinamizadas, claro, pelas escolas, elas fizeram essa leitura, né? Se reconheceram na sua singularidade, mas permanentemente fazendo essa articulação com uma totalidade, cidade, região, né? E isso também é fruto do trabalho que, vamos dizer assim, dinamizou a 4ª temporada, que é a perspectiva da interdisciplinaridade, né? Claro, o patrimônio em toda a sua complexidade, que não é só arquitetura, não é só... Uma coisa que chamou a atenção no último Enem, entrou uma questão de patrimônio, né? De patrimônio imaterial, que é muito do que o Rede de Memórias trabalhou, né? Exatamente. Aquela memória, quem chegou primeiro no bairro, por que a pessoa foi ali, como que se configurou aquele bairro. Então, às vezes a gente vai num bairro e tem uma unidade de saúde com o nome de uma pessoa, que provavelmente foi o primeiro morador dali, deve ter chegado ali há uns 60, 70 anos, 80, já tem uma história aquele lugar. Cada lugar tem. Então a cidade é pontilhada, né, Ironita, dessas pequenas memórias e histórias que fazem sentido para as comunidades. Isso é justamente o que denominou a rede de memórias, né? É a ideia justamente de dar toda essa significação, essa articulação para mostrar a complexibilidade da cidade e as vidas da cidade, né? É uma rede. Não tem como nós priorizar um ponto, outro ponto, né? Da mesma forma, o conhecimento. Para desenvolver essa 4ª temporada, nós tivemos que dialogar com a arquitetura, tivemos que dialogar com a biologia, né, dialogar com o direito também, que tratou de temas aí, né? A geografia. A geografia, a pedagogia, que inclusive para os nossos próximos programas, nós teremos colegas dessas áreas para que possamos juntos discutir o que realmente os programas vão mostrar. São elementos... que frisam a identidade dessas comunidades, alguns ligados com essas áreas, né? A história, então, e a própria discussão do patrimônio, não só histórico, precisa das outras áreas, assim como a arquitetura foi fundamental para nós. É porque a arquitetura só trabalha com a parte mais material do patrimônio, mas, na verdade, assim, eu queria comentar a importância da escola na configuração dessa educação, né? Não adianta também você só treinar os 35, elas têm que gradativamente absorverem isso, e isso tem que virar tema de debate em sala de aula. A gente sabe que hoje a aula, quanto mais dinâmica, mais a gente puder tirar a criança da sala, levar a conhecer os espaços, dialogar, melhor o aprendizado, né? Então essa vivência com os avós, receitas, brinquedos, é fundamental isso, e a escola tem um papel de gerar esse debate, né? Então é bem importante. Isso que a professora Ana fala é bem interessante, de a gente analisar também da não necessidade de desarticular o patrimônio daquele conteúdo que já é trabalhado em sala de aula daquelas temáticas, né? E podemos citar como exemplo as professoras de matemática que usaram o tema patrimônio para trabalhar com gráficos e construir, assim, trabalhar aquele conteúdo que antes não era próximo ao aluno, trabalhar com aquele próprio patrimônio da comunidade, né? Trabalhando com números da comunidade. Claro, né? Até para conhecer a comunidade. Eu acho que essa apropriação da comunidade é o papel mais importante que o Momento Patrimônio Rede de Memórias gerou, né? E significativo nesse sentido também foi a participação vamos dizer, dos moradores. Nós tivemos moradores envolvidos, não só pais ou famílias que tenham os alunos na escola. Outras lideranças comunitárias participaram, né, se sentiram pertencentes, né? A gente vai ver ao longo dos próximos programas depoimentos muito significativos da valorização, né, que eles dão para os seus lugares e o quanto eles se sentiram valorizados também. Exatamente. Né? Isso eu ia comentar. Passo Fundo tem algumas regiões, claro, algumas mais que outras, mas que tem uma identidade muito forte com o lugar, né? A gente falou das escolas de samba, mas tem escola de samba, tem o CTG do bairro, então são comunidades que têm uma afinidade, uma história muito forte, que a Rede de Memórias fez isso emergir, né, e chegar nas crianças e elas pertencerem a esse lugar, a essa história do lugar, que é bastante interessante. Inclusive segmentos religiosos que muitas vezes se sentiam desprezados em seus grupos, viram a partir deste projeto do Rede de Memórias a valorização da sua identidade. Então, as pessoas tendo orgulho de pertencer àquele grupo social. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Quando a gente fala em patrimônio, fala em memória, fala em história, a gente está falando de identidade, né? E nesse sentido, a pluralidade e a singularidade tem que ser trazida, né? É a democratização do reconhecimento, enfim, das nossas marcas, né? Nesse sentido, então, eu até peço
para que a gente possa pensar um pouquinho do papel do próprio programa O Momento Patrimônio, né? Todas as temporadas até este momento, as 3 primeiras, elas sempre foram muito significativas, né? Elas foram singulares, com, vamos dizer assim, elementos específicos. Mas eu perguntaria, o que representou para vocês, e que viveram também este processo, né, a 4ª temporada? Eu acredito que a 4ª temporada, ela vem, não que as 3 anteriores não tivessem presentes, mas a 4ª temporada, ela evidencia as pessoas. Ela evidencia as comunidades, mas as comunidades através das pessoas que estão inseridas nessa comunidade. Então, as pessoas, elas tiveram e têm um grande destaque, e eu acho que esse é o diferencial do programa, que ele chegou nesse ponto, né, nesse patamar, que é mostrar aquilo que faz essa cidade viver e essa dinâmica que existe na cidade, que são as pessoas. Nós falamos de patrimônios, mas esses patrimônios realmente estão relacionados com a vivência das pessoas, das comunidades. Perfeito. Eu acho que uma das marcas também, nessa questão das pessoas, é que foi muito utilizada a história oral. Então, as pessoas colocaram muito da sua vida, do seu bairro, e isso, então, como o Diogo falou, trouxe as pessoas para dentro, e mais na questão também de elas se sentiram valorizadas, e também um passo, nós, dentro da academia, rumo à valorização dessas questões, e também a buscar se preocupar um pouco mais com essas questões que foram levantadas através desses bairros. Questões muito significativas, né, que até nós acho que temos que nos dedicar um pouco mais. Mas, Ana Paula, poderíamos dizer, então, que as pessoas, as comunidades, são o patrimônio da cidade de Passo Fundo? Na verdade, Ironita, o que eu gostaria de comentar é que quando uma política pública é lançada sem uma inter-relação com as pessoas, a comunidade não recebe, né? A gente faz o tombamento, faz a preservação, fala que é importante, mas ela não consegue, não absorve isso. Quando o trabalho é feito como foi feito no Rede de Memórias, que é o sentido oposto, ele começa com o trabalho de inserção da pessoa, começa com a pessoa entendendo que toda a sua história, a sua genealogia, a sua vivência faz parte também da formação do patrimônio da cidade. Quando a gente for falar numa política pública de preservação, as pessoas já entendem o que isso significa. Elas já entendem qual é o papel da legislação que vai proteger uma receita. Começam a aparecer coisas, né, Ironita, que às vezes a gente nem sabe. E que isso vai inserir então isso tem que casar a política pública com a participação popular. E aí as pessoas conseguem entender o patrimônio e dessa forma colaborar na preservação, inclusive até ser partícipes dessa preservação, dessa valorização, né? E vão elevando até o seu nível de entendimento da cidade, da história da cidade, né? Isso só tem todo mundo sai ganhando, né? Com certeza, né? Sente parte de fato, né? Claro. Mas partindo desta ideia, né, eu quero agradecer a Ana Paula, sempre presente conosco na condição de professora, pesquisadora, mas acima de tudo como secretária municipal de planejamento, mostrando o quanto nós estamos afinados, né, em torno dessa questão do patrimônio de Passo Fundo. Nós, nossas pesquisas, nossos programas, nos colocamos à disposição, né, da mesma forma. Então, nosso muito obrigada. Eu que agradeço. E também agradecemos ao Augusto, ao Giovan, pelo trabalho incansável, né, com essas comunidades, com essas escolas. O resultado está aqui, né, com alegria. Iniciamos hoje um trabalho tão belo que vai ser a 4ª temporada. O programa de hoje fica por aqui. Agradecemos pela sua audiência e até o próximo Momento Patrimônio.